Olá, bem-vindos à Hora da Verdade, o programa de entrevistas da Renascença e do Público. Hoje o nosso convidado é o empresário Álvaro Covões, um dos subscritores e promotores de uma petição para o alívio fiscal das famílias. Muito obrigada por estar aqui connosco, seja bem-vindo. Eu sou a Eunice Lourenço e comigo está a Liliana Borges, do Público. Em primeiro lugar, explique-nos o que é esta petição e o que propõe. Não, acima de tudo, isto é uma petição para aliviar a carga fiscal junto da classe média. Ou seja, há famílias num escalão que começam a pagar IRS que, se tiverem possibilidade de pagar menos, obviamente que vão poder consumir mais, vão viver melhor e vão ajudar a dinamizar a economia, porque a economia precisa de consumo. E, portanto, um grupo de pessoas, eu não fui eu que tive a ideia, portanto convidaram-me para subscrever e achei absolutamente indispensável, porque eu acho que a única forma que existe para dinamizar a economia é as pessoas passarem a ter mais dinheiro para poderem consumir. E, portanto, esta medida que está bem pensada, porque, obviamente, se fosse uma redução do IRS, isso afetaria todos os escalões, e, portanto, isto é uma espécie de e-voucher para a classe média. A classe média, em bom rigor, será a classe média baixa, não é? Porque é uma devolução de créditos de imposto pago para que as pessoas possam utilizar no consumo de bens, Isto, a como vossa, cultura, como vestuário, como seja tudo o que esteja à venda em no fundo, Portugal. para dinamizar o consumo, seja ele qual, Sim, qual for, e que se aplicaria a 2,5 milhões de de famílias. famílias com rendimento bruto inferior a 50 mil euros, não é? Exatamente. E quando fala numa espécie de crédito fiscal de voucher, isto processar-se-ia como pelo alívio nas retenções? Não, porque isto é assim. O tema do IRS é que se atualiza e reduz as taxas, depois isso afeta os escalões mais altos. Porque o pagamento é por escalões. Uhum. E, portanto, a única forma de conseguir fazer isto sem ter impacto em todos, principalmente os escalões mais altos, é a criação deste crédito fiscal que, no fundo, é a continuação isto é uma ideia que, no fundo, vai beber aquilo que o Governo está a fazer neste momento com o e-voucher. E que está, portanto, a sua avaliação é que o e-voucher é uma boa medida que pode ser replicada, em Neste termos mais caso, gerais. exatamente, em vez de ser, enquanto o e-voucher foi uma medida em que as pessoas ganhavam um crédito sobre os consumos que faziam na cultura, na hotelaria e na restauração, aqui seria completamente diferente, seria muito mais abrangente e seria um crédito de 25% do imposto pago para as famílias até esse patamar de rendimento, portanto um crédito de 25% do dinheiro pago para poder utilizar também no seu dia-a-dia. E, portanto, isto era a única forma de não incluir, obviamente, os escalões superiores. E, portanto, é uma forma, aliás, obriga as famílias a consumirem, que também é importante. Em relação ao e-voucher, já tem alguma noção de como é que está a funcionar ou como é que funcionou no setor da cultura? Já há algum O- balanço que possa ser feito nesta fase? Infelizmente, a ideia, o projeto e a ideia do e-voucher foi um projeto muito interessante para relançar. Aliás, o objetivo era relançar o verão. Portanto, a ideia. E depois isto teve que ser, obviamente, o processo teve que ser atrasado por causa do confinamento que tivemos com o início a 15 de janeiro. E depois a própria reabertura, quando o e-voucher começou em junho, obviamente que não foi como esperávamos. Mas, de qualquer forma, é uma medida que nos pareceu absolutamente incentivadora de três setores que foram talvez os mais, ou com certeza, que foram os mais afetados pela pandemia, que é a cultura, a restauração e a hotelaria. Portanto, eu próprio aproveitei, não é? Portanto, agora vamos ver quando só podemos começar a utilizar este crédito do valor acumulado a partir de outubro, mas é claro que é interessante, não é? Por acaso, é até muito interessante porque muitas vezes não olhamos para as faturas daquilo que consumimos. E uma vez lembro que olhei e disse assim, uau, de repente tenho aqui 10 euros. Uhum. É que depois parece que não, mas é dinheiro. Pois. E portanto, Vamos aquilo lá que as ver pessoas agora. acumularam em 3 meses, E agora pode não ser inteiramente usado. pode. O que eu estou a querer dizer é, as pessoas foram acumulando Sim. e podem usá-lo a partir de outubro. Não se sabe se usarão ou não. Não, espero que sim, não é? Isso seria bom para o Estado, não é? Porque assim ficaria.
ficaria com a receita fiscal. Pois. Mas eu acho que não, acho que as pessoas vão acabar por utilizar, ainda para mais, porque principalmente estamos a falar de consumos que são os consumos do dia a dia, quer dizer, uma refeição, ir ao teatro, ir ao cinema, comprar um livro. Talvez um bocadinho mais difícil ficar num hotel, mas já agora pode ser uma oportunidade da pessoa de repente dizer assim, olha, tenho aqui um fim de semana e vamos custar Sim, a zero. pessoa descobrir que afinal tem ali o suficiente Tenho para um fim de semana e vai-me extra. custar zero. E, portanto, eu acho que isso vai ser... São medidas muito interessantes e, obviamente, que isto acaba por incentivar o consumo, porque as pessoas, obviamente, ao saírem de casa, depois vão gastar, não é? Vão utilizar transportes públicos, ou vão comprar gasolina, ou vão pagar estacionamento. Ou seja, se for um hotel, vão ter gastos extras, vão ter de ter refeições. Voltando aqui a esta ideia do alívio fiscal, que expectativas é que tem sobre esta iniciativa? Acha que os partidos vão, pelo menos, discutir uma ideia como esta? Eu acho que não me passa pela cabeça isto não ter unanimidade no Parlamento, uma medida destas. Porque isto é uma medida que se destina aos escalões mais baixos, portanto as famílias são, no fundo, são as primeiras que estão a pagar, não é? Porque abaixo desses escalões praticamente há um reembolso do IRS e, portanto, não faz sentido, não consigo, acho que vai ser incompreensível como é que os políticos, o que é que vão inventar para não aceitar esta ideia. Mas há sempre aquela preocupação com o equilíbrio do déficit, Mas isso está demonstrado. como é que se compensa este alívio fiscal? Por duas medidas. Para já, porque esse crédito de imposto, obviamente, se for utilizado no consumo, obviamente vai criar receita fiscal extra, não é? Porque a pessoa, se for ao restaurante, vai pagar IVA. O restaurante vai ter mais, em princípio, apresenta lucros, vai pagar mais IRC. Portanto, há aqui uma redistribuição outra vez, quer dizer, aliás, o Estado é muito giro nos impostos porque é isso, não é? Depois acaba, ele devolve, mas depois recebe outra vez de novo. Mas, e depois, por outro lado, também incentivamos o Estado a procurar determinadas poupanças nos gastos, às vezes gastos nas gorduras, nas chamadas gorduras, para equilibrar isso. Mas o que nos parece absolutamente indispensável é que a classe média passe a ter mais poder de compra. É assim, os países só crescem e só se tornam mais ricos enquanto nações quando a classe média tem mais poder de compra. E, portanto, uma ideia de devolver, de fazer com que as famílias possam viver melhor, quer dizer, não estou a ver que partido é que não vai aceitar esta ideia. Quer dizer, e aliás, entre os... A não ser que a gente viva numa ditadura. Nas ditaduras é que são assim. Não. Nós não queremos fazer o bem, nem redistribuir. Aliás, entre os subscritores estão figuras de várias áreas políticas. Há ex-secretários de Estado, tanto do PS como do Isto não tem PSD, com política. figuras de várias áreas da sociedade. Como é que foi possível esta abrangência? Porque também é sinal de que... acho que a ideia acaba por ser uma ideia unânime. Portanto, quando se diz assim, há um conjunto de famílias que pagam IRS. Sabemos que a carga fiscal em Portugal é das mais altas do mundo. Se conseguirmos dar um crédito fiscal, ou seja, aliviar fiscalmente essas primeiras famílias que são, estamos a falar de 2,5 milhões, obviamente que só vamos fazer o bem, vamos melhorar a vida das pessoas. Portanto, quem é que vai ser contra isto? Quem é que se poderia recusar a assinar uma proposta destas? Não é uma proposta alucinada que vá criar um desequilíbrio absurdo nas contas públicas, pelo contrário. Portanto, isto é o caminho e eu acho que isto é o papel da sociedade civil, porque nós não podemos continuar a viver com as ideias só dos partidos, não é? Eu acho que nós, enquanto sociedade civil, também temos que participar, também temos que contribuir, porque só assim é que se constrói um país melhor. Em que medida é que esta petição é também da ideia de um partido, o PS, neste caso, enquanto governo, tendo em conta que o Primeiro-Ministro anunciou medidas fiscais, agora a incluir no próximo Orçamento de Estado, que incluem justamente o desdobramento do terceiro e do quarto escalão do IRS. Normalmente os políticos, quando anunciam isso, depois dá 2 euros. Pelo menos é o que eu leio, costumo ler no Jornal Público. Mas discorda... isto não é uma crítica a este governo, é uma crítica aos últimos 40 anos. Sempre que ouvimos um anúncio, depois vocês, jornalistas, acabam por escrever isto vai dar 3 euros por
por família ou por contribuinte. Mas discorda desta Não, forma de alívio fiscal? Em que medida é que aquele que propõe aquele que subscreve é diferente Porque da este é proposta? porque abrange, porque este é muito claro o objetivo e estamos a falar na devolução de 25% do IRS pago por 2.500.000 pessoas, não é? Mas o que é que o levará a crer que esta E petição 25% será... é muito dinheiro do IRS pago. Não sei se vocês olham para o recibo de vencimento no fim do mês e provavelmente, se olharem, façam as contas aos 25%, que será um crédito que depois pode ser utilizado naquilo que as pessoas necessitam, não é? No dia a dia, para comprar roupa, para pagar a escola dos filhos, para ir ao teatro, para fazer umas férias. Como empresário, sente que é isso que neste momento está a faltar a Portugal? É um incentivo que ponha a economia a funcionar. A economia Sim. portuguesa, segundo dados recentes, é das que está a demorar mais tempo a funcionar. Nós temos aqui dois temas. A economia portuguesa, nestes últimos anos, beneficiou muito de um fluxo turístico fora do normal. Fora do normal, quando comparando com a generalidade dos países do mundo. Sabemos que o crescimento do turismo vai ser mais lento. E, portanto, a única forma de garantir crescimento económico e consumo será através dos portugueses. Aliás, nós vimos que este verão, o que salvou, entre aspas, um pouco a restauração e a hotelaria foram os portugueses. E, portanto, se estivermos a dar mais poder de compra aos portugueses, vamos conseguir mais crescimento económico. Isto parece-me a forma mais rápida para acelerar e para conseguirmos alcançar ou sair desta cepa torta que somos sempre os últimos na Europa. Quer dizer, isto é assustador. E o que Nós é que temos pode... que nos aproximar do topo e não da base. E o que é que pode salvar o setor da cultura e, sobretudo, o setor dos espetáculos, que é aquele que lhe diz mais respeito? Em primeiro lugar, é que nos deixem trabalhar. Espera que da reunião do Infarmed desta quinta-feira saiam boas notícias para esse deixem-nos trabalhar que tanto pede. Nós que nós somos mais especialistas na pandemia do que em futebol. Porque já tivemos mais horas de pandemia nos meios de comunicação do que temos de futebol. E toda a gente entende futebol, não é? Porque pelo menos os que seguem o futebol são todos treinadores de bancada e nós somos virologistas de bancada. E, portanto, aquilo que temos assistido é que, de facto, o mais fácil para os especialistas é sempre fiquem todos em casa, porque aí de certeza que a pandemia está controlada. Só que a vida não se faz, não vive só, nós não vivemos só com este vírus, é impossível construir uma sociedade, uma economia com as pessoas em casa e, portanto, por isso é que se desenvolveu as vacinas e por isso é que muitos países estão a abrir. Por exemplo, ainda vimos o anúncio esta semana da Presidente da Comunidade de Madrid que vai abrir tudo. A vacinação em Espanha já atingiu 70%, e, portanto, entende, as pessoas estão protegidas e vamos ter que viver com o vírus, mas vamos ter que não permitir uma tragédia que está a acontecer em todas as sociedades, que agora estão a aparecer pessoas com doenças gravíssimas porque por causa da pandemia não foram ao médico, não fizeram exames, não foram acompanhadas e, portanto, quer dizer, nós temos que deixar de assistir às notícias. Lamentemos a morte hoje de 6 pessoas com Covid, quando morreram mais 280 pessoas. Eu acho que até estamos a atingir um cúmulo de falta de respeito pelas restantes pessoas, porque só se fala nos 6 que morreram de Covid. Eu não sei quantos morreram ontem em Portugal, mas eu costumo acompanhar, porque há um site do Ministério da Saúde que dá o número de mortalidade diária em Portugal e morrem entre 250 a 300 pessoas por dia. E, portanto, nós temos que pensar que não podemos... Eu por exemplo, tenho uma amiga que não fez mamografia durante este ano e meio e agora, quando foi fazer, já foi tarde demais e está com um tumor de nível 3. E, portanto, isto está a acontecer muito. Aliás, no Reino Unido, rebentou há pouco tempo uma polémica, exatamente por uma atriz muito conhecida, com 39 anos, morreu com um cancro na mama, precisamente porque ficou em casa. Porque, mesmo que quisesse, os hospitais rejeitavam os exames. Diziam, agora não podemos, porque estamos a viver na pandemia. Portanto, eu acho que temos também, de uma forma muito objetiva, ter muito mais seriedade e saber que há muito mais problemas para além da pandemia. Agora, das duas uma, ao menos que nos venham dizer, as vacinas não funcionam. Nós temos um nível de vacinação absolutamente extraordinário e no caso dos espetáculos, quer dizer,
Eu vou dar um pequeno exemplo. Vamos imaginar um espetáculo no Parque das Nações. Vem uma pessoa de Sintra, no comboio. O comboio vem apinhado de gente, porque neste momento os transportes públicos podem Já estar não a tem 100%. Não constitui perigo para a pandemia. Muito bem. Depois chega ao Campo Grande ou ao Recio e vai para o Metropolitano, para apanhar para o Parque das Nações, e também o Metropolitano, hora de ponta, completamente cheio. Assim que chega à porta da sala de espetáculos, não, agora vamos entrar num mundo novo. Certificado. Ou uma prova de que fez um teste que está negativo. E depois vai para um lugar sentado, só pode andar pela direita, senta-se, não se pode levantar, o espetáculo não vai ter intervalo, porque isto aqui é um perigo de contágio. E depois, quando termina, sai de uma forma organizada e a partir daí entra na selva outra vez. Mete-se no metro, completamente cheio de gente, mete-se um comboio completamente cheio e já não é problema. Quer dizer, eu acho que já não podemos continuar a viver assim. Principalmente quando isso está a afetar um setor, porque as pessoas... Nós temos tido uma publicidade enganosa, porque o Governo tem anunciado um aumento de lotação nos espetáculos. Neste momento, a última resolução do Conselho de Ministros aumentou para 75%. Mas de lugares sentados. Não, o Governo não diz isso. A DGS. E depois a DGS tem um acordo ortográfico que toda a gente desconhece, que diz que lotação quer dizer lugares sentados. E nós já temos procurado, até nos dicionários mais antigos de Portugal, e não encontramos nenhuma definição de lotação de uma sala de espetáculos que seja só lugares sentados. Porque até os transportes públicos, o metropolitano tem uma lotação com alguns lugares sentados e outros de pé, não é? É uma lotação mista. E, portanto, quando o Governo terminou 100% de lotação dos transportes públicos, a DGS não veio dizer só os lugares sentados. E, portanto, nós temos tido este malabarismo isto é ilusionismo, não é? Porque toda a gente olha para a mão esquerda que se vê, não, já podem trabalhar 75% da lotação, e depois quando vamos ver, afinal não acontece isso, porque Portugal não é um país rico. Portugal tem uma falta imensa de equipamentos culturais. O país não é só Lisboa e Porto, também. E, portanto, a generalidade dos eventos acontece ao ar livre. E mesmo em sala, do ponto de vista da atividade económica, muitos espetáculos, aliás, basta ver, por exemplo, o Altice Arena. O Altice Arena, se vamos ver o número de espetáculos que teve nestes últimos 19 meses, se calhar nem 10 teve. Porque a maioria dos espetáculos que acontece lá é numa tipologia mista. Lugares sentados na bancada, lugares em pé no chão, no piso zero. E, portanto, acontece, sei lá, o Coliseu e o CCB são mistos. Tem lugares sentados e tem galeria de pé. E 80% da nossa atividade económica no setor cultural advém dos eventos sem plateia em pé. Aliás, é muito simples. Um espetáculo, sei lá, os The Weeknd. Eu tenho um concerto dos The Weeknd no Altice Arena daqui a 400 dias. Provavelmente a receita de venda de bilhetes só de um dia, vou fazer 2, é superior à receita da generalidade dos teatros em Portugal no ano inteiro. Só para percebermos a justificação porque é que nós temos um peso de 80%. Obviamente, depois entram os grandes festivais, também não aconteceram. Obviamente, depois todas as festas de norte a sul do país, que obviamente romarias, que é tudo de pé, não é? Que também não aconteceram. E, portanto, 80% é uma violência muito grande para um setor económico. Mas tens expectativa, tens esperança que seja agora que se acaba com esses limites? A esperança que o setor tem foram as palavras do Governo e do Primeiro-Ministro, que, atingidos os 85%, acabavam as restrições. Só que a única preocupação é que sentimos uma mudança de discurso, de novas regras depois, só vamos anunciar as novas regras depois da reunião com o Infarmed. Mas, que eu saiba, houve uma reunião com o Infarmed há um mês ou há 6 semanas. Um bocadinho mais. Quando foi anunciado as 3 fases finais de desconfinamento. E quando nós assistimos na Dinamarca, por exemplo, já não se pede certificado em lado nenhum. A Inglaterra também desistiram dos certificados. E estamos a falar de países onde a vida voltou ao normal. A Espanha, começa pela Comunidade de Madrid, está a avançar no mesmo sentido. Porquê é que Portugal está a demorar mais que os outros? Cautela? Porque nós temos um conjunto de especialistas que a única forma de acertarem sempre é serem super cautelosos.
Se os especialistas disserem estamos todos vacinados, vamos voltar à nossa vida normal, se há uma coisa correr mal, perdem o seu lugar no céu, não é? No lugar do estrelato, porque estes especialistas, quando nos vemos, nunca ninguém tinha ouvido falar neles, portanto, de repente viram-se as pessoas mais conhecidas do país. E muitos são matemáticos, que é uma coisa extraordinária. E como se a saúde pudesse A ser. epidemiologia tem ali uma componente matemática, não é? Pois tem, mas pôr as pessoas em casa cortar as consultas, cortar os exames e o aparecimento, ainda não vi nenhum matemático falar quantas pessoas é que vão morrer de cancro mais por causa deste ano e meio parados. Também se faz contas sobre isso, mas aí os matemáticos já não aparecem a dizer nada, portanto parece que, porque nós temos que encontrar um ponto de equilíbrio, porque obviamente nós não somos negacionistas, nem somos alucinados, porque quando nos pediram para não trabalharmos, nós não trabalhamos. Mas quer dizer, mas tem que ter um limite. E agora, quando nós vemos que num sítios o vírus é perigoso, é um foco de contágio e noutros não é, não, isto também não pode ser assim. Isto tem que haver, a regra tem que ser igual para todos. Em abril foram feitos os eventos testes os Sim. eventos piloto da cultura, dos quais nunca se soube exatamente resultados. Chama-se isso 25 de Abril sempre. Não é preciso dizer mais nada. Mas porquê que não era suposto serem um indicador para a abertura ou não deste tipo? Eu acho que as pessoas, quando estão o poder embriaga. E as pessoas esquecem-se do que é democracia e liberdade. E principalmente as pessoas às vezes esquecem-se, quando estão no poder, que estão a servir o povo. Não são os donos do povo, estão a servir. E, portanto, têm muitíssimas obrigações. E, portanto, alguém decidiu que não devia divulgar os resultados. Mas provavelmente. Esse alguém foi a Direção-Geral de Saúde? Foi o Ministério? Não sei. Alguém da saúde terá decidido isso. Mas isso quer dizer que correu bem ou correu muito mal? Se tivesse corrido mal, divulgavam, porque isso era a forma de poder dizer. Temos que fechar mais ou temos que manter mais regras para condicionar a atividade. Mas aliás, não em pode que é ter que o país corrido mal. podia beneficiar por continuar a ser tão cauteloso com o setor da cultura, que, como sabemos, foi um dos que mais sofreu? É o que aconteceu na aviação. Por exemplo, a aviação funcionou em bolha. Desde o início da pandemia. A pandemia começou, a aviação fechou 3, 4 meses e a partir daí entendeu-se, temos de salvar o setor da aviação no mundo inteiro. E de repente, sim senhora, podem, as pessoas têm que fazer um teste, só podem entrar nos aviões pessoas vacinadas. Claro que muita gente pode dizer assim, mas depois não se sabe se as pessoas apanharam vírus no avião ou não, porque cada um é do seu lado. Sabemos, por causa das tripulações. Porque as tripulações estão sempre presentes. E basta falar com as companhias de aviação, não é como outra disse uma notícia na Ryanair que houve um surto. Quer dizer, basta falar com as companhias de aviação e perceber que, de facto, felizmente, as tripulações têm um trabalho minimamente seguro, não é? Portanto, conseguem trabalhar e conseguem não ser contagiadas pelo vírus. Portanto, porquê? Porque se criou um sistema de bolha que funcionou. E por isso é que a aviação está a crescer, os números estão a subir, é sempre muito interessante ir ver ao site da ANA as chegadas e partidas nos aeroportos para ver a quantidade de voos. Agora, nos espetáculos a intenção era a mesma. Os eventos de teste de piloto eram exatamente isso. Vamos permitir que só entrem no mesmo recinto, seja a trabalhar, seja a usufruir, pessoas que tenham um teste feito no dia. Os testes não era ir à farmácia ou um autoteste, não. Era feito no dia pela Cruz Vermelha, feito pela organização. Portanto, a pessoa era testada de uma forma igual. Foram todos iguais. Quem foi trabalhar, até os jornalistas, toda a gente. Obviamente que, na nossa ótica, os testes só serviram para duas coisas. Para demonstrar que a testagem funciona e para demonstrar que os testes são fiáveis. Porque se nós pusermos dentro de uma sala fechada 30 pessoas que estão negativas, claro que não vai haver foco de contágio nenhum. Impossível. O vírus não vive sozinho, não nasce do nada. E, portanto, obviamente que os resultados tiveram que ser muito bons. Só que isto criava um problema, que era
E foi o que aconteceu. No fundo, o verão não abriu. Estes testes foram feitos para salvar o verão. Mas, na realidade, não salvámos o verão. Não vou criticar se está correto ou não, porque acho que, e deu para perceber por aquilo que vocês ou dizem na antena ou escrevem no jornal, que a prioridade foi a vacinação. Nós cumprimos. Aliás, até há um tema muito, parece-me a mim, um tema muito delicado neste momento em cima da mesa. É que foi prometido aos miúdos de 12, 13, 14, 15, 16 anos, se vocês se vacinarem, a vida vai voltar a ser normal. Até existem muitos postos de vacinação de DJs e música ao vivo. Isto foi prometido aos miúdos. Alguém vai ter coragem de agora dizer que afinal não é para já? Eu nem posso acreditar. É que mentir a adultos nós estamos habituados, seja quem for. Portanto, eu não gosto de falar sobre o governo atual. É este, é o anterior, foi o anterior do anterior. Nós estamos habituados que, às vezes, dizem determinadas coisas, mas depois temos a maturidade suficiente para, se nos explicarem a bem porque é que não puderam fazer, porque alterou-se um conjunto de circunstâncias, nós temos a maturidade suficiente para aceitar. E por isso é que isto é um país de brandos costumes. Não temos as manifestações que muitos países têm, não é? As pessoas não vão para a rua reclamar. Pelo menos em massa. Agora, as crianças não é a mesma coisa. As crianças não têm este nível de compreensão. E a todas as crianças... Não foram os pais que obrigaram as crianças a ser vacinadas. Foram os miúdos e as miúdas que disseram: eu quero ser vacinado porque eu quero voltar à minha vida normal. Eu quero ir a uma festa, eu quero ir a um espetáculo, eu quero dançar, eu quero poder estar com os meus amigos sem máscara. Eu quero ver a cara deles. E isto é uma responsabilidade que eu acho que o governo vai cumprir. A nossa expectativa, sob o ponto de vista político, é esse. Porque a própria DGS já nos disse numa reunião: não pensem que com 85% da vacinação não se vão manter regras de distanciamento. E, portanto, os espetáculos em pé vão continuar com regras. Não é isso que foi dito. Não foi por isso que nós somos o país número 1 na vacinação. Porque as pessoas aderiram em massa porque lhes disseram: vacinem-se que a vida volta ao normal. E pelos estudos todos que são conhecidos, está demonstrado, é evidente que a vacina não faz com que, obviamente, as pessoas não apanhem a doença, mas está demonstrado que podemos viver normalmente. É uma doença igual às outras. Infelizmente, às vezes tem consequências. Mas também as outras doenças também têm. Nós não deixamos de viver porque há hepatite, ou porque há mononucleose, ou porque há sida. Não deixamos de viver. Sim, Aprendemos foi a viver com. o tipo de transmissão é muito diferente. Da mononucleose não, é altamente contagiosa. Mas da SIDA ou da hepatite? Não, da sida não, mas a hepatite, há uma forma de hepatite que também é contagiosa, assim como a tuberculose e outras doenças. Quanto tempo prevê que demora o setor da cultura a recuperar? Isto é um fenómeno mundial que ninguém sabe responder, nem não é no setor da cultura. Os setores, só quando voltarem a retomarem a sua atividade de uma forma, puderem trabalhar 100%. No nosso caso, objetivamente, é quando pudermos passar a ter espetáculos com as pessoas com plateia em pé, sem lugar sentado e marcado, é que vamos perceber, em primeiro lugar, quem é que sobreviveu. Não sabemos. Há um conjunto de... Quando eu referi que o peso desta tipologia de eventos representa 80% da nossa atividade económica, isto significa que a quebra nas empresas e nos profissionais foi um desastre total. E, portanto, muitos mudaram de profissão, não sabemos, e muitas empresas acabaram ou vão acabar. Porque quando retomarem, isto não é mesmo, quer dizer, isto não retoma. Isto é como o futebol, quer dizer, não se retoma e os estádios ficam todos cheios de um dia para o outro. Isto vai retomar, isto é um processo gradual e, portanto, as empresas, terminado os apoios do apoio à reforma ou da layoff, obviamente, quando começarem, podem não resistir. Aliás, há o tema das moratórias, que acabam este mês, portanto, isso, não sabemos qual vai ser o efeito das moratórias nas empresas, talvez seja o mais penalizador, e não sabemos quem é que vai cá estar. E, portanto,
temos muito receio do que possa acontecer, sabendo que isto não vai só afetar o setor da cultura, isto vai afetar o turismo de uma forma geral, porque o setor dos eventos, seja corporativos, os grandes congressos, Estão vive dos relacionados. nossos fornecedores, porque tudo nasceu na cultura. Se nós temos, aliás, vocês quando vão às conferências de imprensa, no fim dos Conselhos de Ministros, estão lá 2 ou 3 técnicos, está lá uma empresa de audiovisuais com equipamentos. Essas empresas nasceram todas na cultura, que foram os primeiros a ter necessidade disso, e que depois passaram para as formas tradicionais. Em concreto, e já que falou de todas essas questões das moratórias, de saber-se quem vai ficar ou não no mercado, que balanço é que faz no caso da sua empresa, da Everything is New? Em março tinha dito que ainda não tinham existido despedimentos. Tem esperança de manter essa situação? Sim, acho que sim. Nós, para já, as empresas, obviamente, quando aderiram aos layoffs e ao apoio à retoma, não podem despedir, não é? Mas no nosso caso, nós tentamos continuar com a atividade. Acho que temos sido arrojados. Por exemplo, nós lançámos a exposição do Huawei em Lisboa, que é a maior exposição que ele já fez na Europa e, portanto, provavelmente é o maior evento cultural na Europa neste ano de 2021. Foi um ano em que ainda muita gente tem muita cautela, principalmente as grandes instituições, sei lá, como o Louvre, como a National Gallery, assim, uma série de instituições na Europa que tiveram muita cautela e não foram arrojados. Nós fomos arrojados, estamos é chamada fuga para a frente, acreditamos naquilo que os políticos dizem, que e para nós foi muito importante, a vacinação era muito relevante, estando a população vacinada, a vida vai voltar ao normal e, portanto, no nosso setor nós não podemos planear, nós não somos como uma restauração, que nos podem dizer à quinta-feira, no sábado podem abrir, porque é fácil. Vamos limpar o restaurante, fazemos uma limpeza, mandamos alguém às compras, abrimos a porta e aparecem clientes. Nós é diferente. Nós temos uma programação de 6 meses a ano e meio. E, portanto, nós, para podermos, por exemplo, a exposição do Huawei, anunciámos em outubro para começar em junho. Porque também tem que ser divulgada, temos que conseguir... As pessoas têm que ficar no mindset, porque ninguém acorda de manhã com um lembrete a dizer hoje tenho que ir ver uma exposição. Portanto, isto é um fenómeno, nós temos que ser... Precisamos de tempo para organizar e depois precisamos de tempo para divulgar e precisamos de tempo para que as pessoas, o word of mouth, o passa-palavra funcione e que as pessoas gostem e digam aos amigos, os amigos voltem. Nós, em 3 meses, conseguimos ter 50 mil visitantes, portanto, acho que, apesar de tudo, é um excelente resultado, mas acreditamos que agora, estes últimos 3 meses, agora o fim de setembro, outubro e novembro, vamos ter um reforço ainda maior, principalmente turistas que começam-se a ver na cidade. Findas as moratórias o programa de apoio de layoff que falava, haverá, calculo, como todos os outros setores afetados, uma dependência daquelas que serão as medidas destinadas à cultura por parte, incluídas no plano de recuperação e resiliência. Como é que vê o que está a ser preparado no plano de recuperação e resiliência para o setor da cultura? Mais do mesmo. Nós em Portugal vivemos um sistema muito estranho na cultura. Nós com esta pandemia tivemos a oportunidade de chamar a atenção que existe uma coisa que é o setor privado da cultura. Nunca ninguém falou nisso. E quando vemos, seja o modelo do governo com Secretaria de Estado só ou com o Ministério, e eu pessoalmente até vejo com alguma discussão, ter Secretário de Estado só, ter um Ministério, o resultado é sempre o mesmo. Porque eles existem fundamentalmente só para gerir o setor público da cultura. É a concentração deles. Aliás, eu posso dar um exemplo. A minha família está ligada ao Coliseu. Desde o 25 de Abril, nunca um secretário de Estado ou um ministro nos chamou para saber como é que funciona um teatro privado, como é que vivem, quais são as vossas dificuldades, o que é que podemos fazer para trabalhar em conjunto. Nunca. Sabe o que é nunca? É nunca. É uma coisa absolutamente extraordinária. Mas concretamente há alguma coisa que gostaria que tivesse incluída no plano e que... Sim, uma preocupação com o setor privado que não existe. Por exemplo,
Nós, através da as associações do nosso setor, no meu caso a Associação de Promotores, fizemos uma campanha porque no plano inicial a cultura tinha ficado fora. A campanha dos 2,5% para a cultura. O governo acabou por aceder 2%. Depois vamos ver o programa, é para a rede de teatros públicos, é tudo para o Estado, é para os monumentos, é para não sei o quê. E, portanto, o setor privado fica de fora. Ou seja, as salas privadas ficam de fora, os artistas que são empreendedores privados ficam de fora, portanto, fica toda a gente de fora. Os promotores ficam de fora. Mas depois é muito interessante, porque quando olhamos para a nossa atividade económica, 75% dos bilhetes vendem em Portugal, é o setor privado da cultura que os vende. Portanto, nós somos economia, e depois nós somos híbridos, porque na realidade nós somos economia, os festivais são uma das peças fundamentais, um conteúdo muito importante para o turismo. Portugal, aliás, o turismo na Europa, 40%, são estudos da Comissão Europeia, o turismo na Europa é um turismo eminentemente cultural. 40% dos turistas fazem um turismo cultural. Obviamente não é só para os espetáculos. A cultura também é gastronomia, também é paisagem, mas é um turismo cultural. E, portanto, Portugal tem-se destacado precisamente pela oferta que tem. É um destino simpático e é por isso que nós viajamos. Nós muitas vezes vamos a um destino por causa de um conteúdo. Vamos a Madrid por causa da Arco, vamos a Madrid porque há uma exposição no Reino da Dona Sofia ou no Prado, vamos a Londres porque há uma exposição. Não vamos só para visitar a cidade, isso pode ser a primeira vez. E, portanto, Portugal já começou a ter muitos turistas que vieram, vou ver o concerto porque está lá e acaba por ficar. Aliás, aconteceu uma coisa em 2019 muito interessante, que foi, nós tivemos 2 concertos, foi no primeiro fim de semana de julho. Um era o Stool e o outro era Rod Stewart. Foi uma segunda e uma terça-feira. E num concerto do Stool, estavam 19 mil pessoas, foi no Altice Arena, e só ouvia falar em estrangeiro, assim, que raio. E como tinha sido um concerto que vendeu os bilhetes todos em 5 dias, tínhamos vendido, portanto foi em julho e fomos à venda em outubro de 18. E vendeu-se tudo em 5 dias. É uma coisa que eu gosto muito de acompanhar, é onde é que vendemos os bilhetes. Nem liguei. Bem, quando vendem 5 dias são os portugueses. Tínhamos vendido 5 mil bilhetes no estrangeiro. Fui ver o Rod Stewart, que era um espetáculo para ter sentado a 13 mil pessoas, tínhamos 1.500 vendidos no estrangeiro. E depois, por coincidência, vi num jornal que tinha-se batido o número de Dormidas. Não, no aeroporto de Lisboa, o número de rotações, portanto, de aviões a aterrar e a levantar, naquele fim de semana. E depois eu fiz as contas, 6.500 estrangeiros, obviamente, que fazem a diferença. Portanto, e as pessoas aproveitaram, vieram passar um fim de semana e ficaram para segunda ou para terça. Portanto, um fim de semana maior. E, de facto, esta é a importância que nós também temos para o turismo, e aliás com os festivais também. Sei lá, o Nós Alive, vendemos entre 20 mil e 30 mil bilhetes no estrangeiro. E, portanto, isto é muita gente. Isto é mesmo muita gente. E isso faz com que, obviamente, que o destino seja muito mais simpático. Não é? É isso que as pessoas procuram, os destinos pelos conteúdos. E, portanto, eu acho que nós somos também muito a economia. Mas quando falamos que a economia, dizem, não, vocês têm um ministério, são cultura. E depois a cultura diz, não, mas vocês têm que falar com a economia porque eles é que decidem que apoios é que podem dar. Portanto, apostar no setor privado da cultura é apostar no turismo, é isso que está a dizer? Sempre. Completamente. Aliás, foi a forma de nós crescermos, e é preciso perceber que os hábitos culturais em Portugal, que também há estudos da Comissão Europeia sobre isso, somos normalmente ou o último ou o penúltimo em hábitos culturais, na Europa dos 27. Somos o último a ler livros, somos o último a ir ao teatro, somos o último a ir à ópera ou à dança, somos o penúltimo a ir a festivais, imagine-se. E, portanto, ainda há muito que fazer para que os portugueses tenham hábitos culturais. E, aliás, basta perceber isso, quer dizer, nós vemos as televisões generalistas e um tal jornal de hora e meia é capaz de não ter uma notícia de cultura. Esta discussão autárquica é uma coisa extraordinária. Nos debates não ouvi falar em cultura, como se a cultura não fosse importante para as nossas cidades. E muitas vezes são as câmaras as promotoras, ou pelo menos e aliás na pandemia foi muito dito que as câmaras iriam continuar. Mas não fizeram. Não fizeram? Não. Iriam continuar a pagar os espetáculos que tinham preparado ou contratado. Isso não aconteceu? Muitas não fizeram.
É evidente que em mais de 300 câmaras, já nem sei quantas são, umas são... depende também do presidente. Mas a generalidade delas não fizeram, porque obviamente, então ainda por cima é ano de eleições. Porque um espetáculo é um ajuntamento de pessoas. Se apareceu um surto, a culpada foi a Câmara, não é? Portanto, nós somos vítimas. Aliás, nós somos vítimas até. Aconteceu uma coisa absolutamente extraordinária que eu acho que acabou por ser... Teve o efeito contrário, porque faleceu o presidente Sampaio. O governo decretou 3 dias de luto nacional e uma grande parte das autarquias decidiu cancelar os espetáculos, mas não decidiu cancelar o desporto, mas decidiu cancelar os espetáculos. O desporto, e muito bem, o futebol fez aquilo que é correto. A vida continua, vamos respeitar, vamos fazer um minuto de silêncio antes de começar cada jogo. Na cultura mandaram suspender a cultura. E depois foi muito interessante que nas cerimónias fúnebres havia música, não é? Mas isto é uma contradição. Aliás, o presidente Sampaio deve ter ficado tristíssimo connosco. Porque se há alguma coisa que eu sei que ele não queria, era que se suspendesse a cultura pelo luto dele. Pelo contrário, ele queria que se celebrasse o luto dele. E, portanto, isto é o país... Nós, na cultura, somos sempre pau para toda a obra. Não se, quer dizer, parece que o país suspendeu por estar de luto nacional. Uma coisa é suspender uma festa do Conselho, porque há luto nacional. Outra coisa é a programação normal dos teatros públicos. Muito obrigada por ter estado connosco. Hoje ficamos por aqui. Para a semana voltamos com outro convidado.